Sejam muito bem-vindos ao canal Afinal, o que somos nós? Assistam agora a segunda parte da entrevista da Bruna, onde ela responde as nossas muitas perguntas. E se você não assistiu a primeira parte, não se preocupe, é só acessar o link que está disponível para você aqui em cima e também na descrição do vídeo. Corre lá, confere a primeira parte e volta aqui para conferir a segunda. Você vai amar. E se você gostar, por favor, se inscreva no nosso canal, dê likes, faça comentários, compartilhe com os amigos. Isso ajuda e muito a mensagem chegar a mais pessoas. Bom proveito! Bruna, muito obrigado por tudo que você contou. Vamos agora às perguntas. A primeira pergunta que me chamou a atenção é a questão da planta. Quando você falou que é como se você naquele momento tivesse virado uma planta. Ao mesmo tempo, você falou que durante a experiência você mantinha a individualidade e ao mesmo tempo você se sentia parte de um todo, como se tudo estivesse interconectado. É muito comum, e eu quero saber se foi só uma forma de falar ou se há um entendimento diferente da sua parte, mas é muito comum as pessoas voltarem e sentirem essa interconexão com tudo e com todos aqui também. Porém, você se referiu à planta, você teve aquele comentário, não, mas olha, a planta é super legal, é parte da natureza e tudo mais. Você não falou naquele momento que você era planta também, que você era parede, como algumas pessoas falam. Então eu queria saber como é que aconteceu nessa volta a sua relação com as outras pessoas, com os objetos, nesse quesito de interconexão ou não. Como eu disse, né, naquele momento, porque como é muito diferente, as realidades são tão distantes, a sensação naquele momento que eu retornei foi de desconexão, total. Desconexão e assim, como se a gente tivesse sido colocado todo mundo em potes, assim, fechado pote, sabe? Uma sensação de fica cada um no seu potinho aí e, né, não sei, uma sensação de aprisionamento mesmo. Mas depois, né, à medida que o tempo vai passando e a gente vai se readaptando a essa realidade aqui, esse sentimento de conexão com as pessoas, eu acho que na verdade eu já sentia, mas eu sinto até hoje muito forte, eu sinto essa conexão. O exemplo da planta não é que as plantas... Foi no sentido de trazer ideia, quando eu trouxe o exemplo da planta, foi só uma forma de dizer assim, eu estava num lugar rápido e de repente eu tive que ficar paradinha igual a planta. Não que elas não tenham conexão, tá? E por sinal, acho que elas, né, devem estar muito mais conectadas do que muitas pessoas. O que eu quis dizer foi nesse sentido de eu estava a 1000 por hora e de repente o carro parou. Era um pouco diferente o seu comentário do que eu tinha entendido. Mas aproveitando, eu pergunto a você como é que compara esse sentimento que você tem de interconexão aqui hoje, tendo passado por essa experiência, e a interconexão que você sentiu lá. Lá a sensação ela era constante e imutável. Ela era permanente, ela é o que é daquele jeito. Eu estou conectado e ponto final. É uma sensação, uma conexão muito forte. Ela é indesconectável. Você não consegue simplesmente, não, deixa eu me desconectar. Aqui, nessa realidade, a sensação é que você se conecta às vezes. E que você se desconecta toda vez que você está muito estressado, muito preocupado, muito irritado. Mas na verdade a conexão continua lá, você só esquece dela, você só se distancia dela, você só... Quando eu falo conexão, eu entendo que o amor tem muito a ver com isso. Eu me sinto conectada com as pessoas que eu amo, eu me sinto conectada com as coisas que eu amo, entende? É uma conexão mesmo. Essa conexão é no sentido de ter até a sensação, às vezes, do que a pessoa está sentindo, do que a pessoa está pensando, do que... Não que você adivinhe, não que você tenha uma bola de cristal, não é isso, mas, sabe, uma sensação mesmo. Inclusive, eu nunca falei para minha mãe, mas às vezes eu sinto que eu consigo, sabe, falar, nossa, minha mãe tá triste, ela quer que eu vá lá.
É uma coisa que você sente. Claro, muitas pessoas relatam essa intuição, esse sentimento. Só que lá, isso é a realidade. A realidade é assim. Você está conectado o tempo todo. E aqui, isso acontece eventualmente no seu dia, nesse momento, naquele momento. E você tem momentos em que você fala, nossa, senti isso. Entende? Você falou da percepção da possível tristeza da sua mãe. Você sente essa intuição diferente da que você tinha antes da EQM? Eu sei que você só tinha 16 anos, tem outras questões a serem levantadas, mas você sentiu algum degrau? Eu sempre fui uma criança, como eu disse, minha família foi uma família ótima, né? Não tenho o que reclamar da minha família. E eu já sentia isso de alguma forma. Eu percebo que isso foi gradativamente se intensificando. Na verdade, não foi nem se intensificando, na verdade, isso sempre esteve ali. Eu tive a impressão de que eu fui tendo clareza de que isso sempre esteve ali. Então, a experiência, sim, contribuiu muito para que eu tivesse essa clareza de que a conexão está ali, você que não percebeu. Você ouviu uma voz falando, volta lá. Eu pergunto, antes da experiência da EQM, você já tinha ouvido alguma vez alguma voz? Não, quer dizer, é que daí eu era criança, entende? Já tive experiências na infância, assim, até de ver também, mas aí tudo quando a gente fala quando é criança perde a credibilidade, né? Porque se você é criança, você tem 7 anos, enfim. Isso varia, né? Porque, por exemplo, há ramificações de conhecimento como a antroposofia, que considera que até os 7 anos, você falou 7 anos, a criança ainda tem uma ligação muito forte com a realidade extrafísica. Você se incomodaria de contar o que você viu? É alguma coisa que possa acrescentar nessa nossa conversa, você acha? Não exatamente, mas teve uma experiência, não sei se vai acrescentar tanto, mas enfim, que eu estava próximo de uma parente minha, não vou citar o grau de parentesco, e eu tive um leve sono ali, eu deitei, eu cochilei, e ela estava em silêncio na hora que eu cochilei. E quando eu cochilei, eu tive muito claro de que ela estava gritando, de que ela estava derrubando tudo, de que ela estava, né, pistola. E aquilo me assustou. Eu estava acordada, eu cochilei, eu acordei não, né, nem cheguei a dormir mesmo. Eu já assustei, na hora eu assustei, assim, eu comecei a chorar e eu fiquei com medo dela naquele momento. Então, para mim, eu tenho para mim que, assim, eu vi como ela estava realmente, né, assim. Você interpretou como você tendo acessado o estado de espírito dela, digamos assim? Isso. Só que ali ela estava paradinha, quietinha, sem falar nada. Você, quando foi para aquele ambiente de luz, você fez um comentário que me chamou a atenção, que era sobre... não me lembro como você falou, mas... Ou não sei se foi quando você voltou e viu o rosto da sua mãe, você perguntou, o que é isto? Em algum momento você falou isso. Você não falou quem, você falou o quê. Inclusive, algumas pessoas sempre questionaram o nome do canal, o que somos nós, em vez de quem somos nós. E a razão disso sempre foi o fato de que eu acho que entender o que é precede entender quem é. Porque quando você pergunta quem é, você já entendeu que existem pessoas, né? E o meu questionamento é anterior a isso. O que é ser uma pessoa? E o que você falou me fez lembrar desse raciocínio. Você estava num ambiente que era tudo luz, e quando você voltou, você teve dificuldade ou precisou de um tempo até entender o que era uma pessoa. Posso dizer dessa forma? Sim, eu tive que... eu não entendi o que era isso, esse conjunto de coisas aqui, sabe? Olho, nariz, boca. Não, eu não sabia nem falar, tá? Naquele
naqueles minutos eu não sabia nem falar. Então, essas perguntas não vinham em forma de palavras. O que é isso? Nariz, olho, boca. Não, era... E nesse momento que você voltou, você não sabia o que era aqui e você tinha esquecido o que era lá? Você estava sem lembrança nenhuma? Ou o de lá permanecia? O de lá permaneceu. A sensação, a sensação de tristeza e raiva, enfim, veio aquela raiva do tipo, quem me tirou de lá? O que eu estou fazendo aqui? Você se lembrava nos detalhes do que você tinha vivenciado lá? Tudo, tudo. É como se eu tivesse sempre estado lá e de repente eu apareci aqui. E aí vem aquela sensação de que é isso? E uma certa indignação. Mas não esqueci de absolutamente nada. Nada, nada. Eu nunca esqueci o que eu vivi lá. Queria te perguntar sobre o que você falou, de você ter visto até um sentido de estar aqui, porque, por exemplo, o futsal perdeu a razão de existir naquele local lá, talvez porque envolva disputa, ganhar, um ganha, o outro perde, não sei como que você explica isso. Então você fala, tem até sentido estar aqui. Aí eu pergunto uma outra coisa. Você viu sentido em estar aqui por causa disso? Qual o sentido que você vê de estar lá? Sentido de estar lá? Qual é a emoção que você sente lá que torna a emoção do futsal dispensável? É que é uma alegria, um amor tão intenso. Era uma coisa tão... É como se o que eu sinto aqui fosse só uma amostrinha grátis, sabe? Toma uma migalhinha aí do que realmente é a felicidade, a alegria, o amor, num nível mais... eu acho até complicado falar em escala, mas assim, sei lá, multiplicaria por, sei lá, 100, não sei, um número bem alto, assim, 100 vezes uma experiência muito maravilhosa, uma experiência muito alegre. Então, a sensação é que como lá não tem o vazio, a tristeza, a angústia, a frustração, nada desses sentimentos mais difíceis, mas não que eu ache eles ruins, eu entendo a função desses aqui. Eu entendo que, por mais que seja muito legal jogar futsal, não consegue ser legal o tempo todo. Às vezes é chato, às vezes é difícil, às vezes eu não estou bem, e é um momento que dura alguns minutos também. Às vezes eu estou triste. Enfim, não, é numa escala muito menor. Mas eu não estou querendo diminuir a experiência aqui. A experiência aqui é muito boa. Não tem como comparar, entendeu? Não tem uma comparação. A sensação que eu tive é que lá você não sente falta de nada. É legal não sentir falta de nada? Você se sente... É isso que eu me senti me questionando. Mas não é tão legal não sentir falta de nada. Eu quero sentir falta do futsal. Então, eu acredito que, de alguma forma, nós desejamos viver essa experiência aqui também. Por mais que ela seja, às vezes, ruim, chata, dolorosa, tem a parte legal desse formato aqui. Por quê? Porque a densidade traz essas possibilidades. Quando eu falo densidade, assim, essa lentidão, essa coisa, vamos construir um projeto, é uma coisa que você, nossa, vai demorar. Então, ao mesmo tempo que dá uma angústia de que, nossa, vamos construir, existe a possibilidade de construir. Parece que lá está pronto. Parece que lá, na verdade, lá como você não precisa construir, não tem o que construir. Tem um físico chamado Thomas Campbell, que ele tem até uma teoria que ele chama de My Big Toe, onde toe seria a teoria de tudo, como várias pessoas já escreveram sobre a teoria de tudo. Agora eu sou físico, ele é físico, então eu tive um grande interesse em entender o que ele estava querendo dizer. E ele fala numa linguagem que eu sei que ele tomou os cuidados que um físico tomaria normalmente, né? E é muito interessante. Ele diz como se cada um de nós fôssemos tentáculos dessa energia original que ele chama de Deus, e que esses tentáculos, eles buscam ampliar o conhecimento, e isso significa experimentar.
Então, nessa teoria dele, nós estamos experimentando como partículas de Deus. E isso que justifica a nossa estada aqui, que é uma forma de experimentação e que, resultante disso, aumenta o conhecimento. E aumentando o conhecimento, agora eu vou falar algo que já fica mais complexo, diminui a entropia. E a entropia que, vamos dizer, a gente poderia chamar como caos. Caos é um contrário de cosmos. Caos é desordem, cosmos é ordem. Você pode entender cosmos como sendo conhecimento também. Então, que o grande objetivo é aumentar o conhecimento e, através disso, diminuir o que ele chama de entropia. Dessa coisa toda que eu falei, que pode ter sido também complexa, algo faz sentido para você? Tudo é perfeito, é exatamente essa linha de raciocínio que eu tenho para mim, como que essa experiência me trouxe. Eu tenho essa mesma compreensão. O que eu acrescentaria nisso, faz todo sentido para mim, mas eu acrescentaria mais isso. Não é somente experimentar, eu entendo isso para mim, tá? Eu entendo que é trazer aquela alegria toda, aquilo de alguma forma materializada. Então, como que eu posso dizer? No meu exemplo, jogava futsal. É como se eu materializasse aquela experiência, assim, eu vivo aquilo, eu transmito aquilo, eu sinto aquilo. De que forma? Jogando futsal, sei lá, outro fulano vai fazer outra coisa, não sei. É como se, assim, existem zilhões de possibilidades de a gente trazer aquilo materializado aqui, de experimentar de diversas maneiras. Então, concordo com a parte da experiência, eu só estou acrescentando que é puxando, como se puxasse essa energia. De alguma forma, você acha que está havendo uma determinação, a partir dessa realidade, além dessa material, de nós sabermos mais sobre o que somos nesse momento? Como assim determinação? De alguma forma parece que as EQMs estão trazendo mais conhecimento, estão disponibilizando mais conhecimento para todos nós sobre uma realidade que vai além do momento que nós morremos como corpo físico. Você acha que isso é uma coincidência? É um acaso simplesmente da criação dos desfibriladores, por exemplo? Ou você acha que tem algo a ver com o momento que estamos vivendo? Eu acredito profundamente que tem algo a ver com o momento que estamos vivendo. Você fala o momento como humanidade, né? Acredito, sim. Sinto que eu mesma, pessoalmente, já me sinto mais próxima, assim, de ter essas percepções hoje. Parece que cada dia vai melhorando, e individualmente falando. E se eu estou melhorando individualmente, se eu estou me sentindo mais, se eu estou tendo mais clareza, se eu estou tendo mais conexão, se isso está ficando cada vez mais claro para mim, eu acredito que isso esteja acontecendo com muitas e muitas pessoas. E acho que o canal é uma das maneiras de isso acontecer. Inclusive, para mim, as experiências que eu vejo de outras pessoas, elas contribuem para que a minha se consolide em mim, sabe? Para eu falar, nossa, faz sentido com o que eu senti também. Inclusive, tem uma experiência que eu assisti que eu senti uma similaridade com a minha, né? Você chegaria a ponto de concluir que as EQMs podem ter sido causadas nas pessoas para lembrá-las de alguma coisa, para uma correção de rumo, algo nesse sentido? A minha, não sei se foi exatamente uma correção de rumo, talvez também. Eu me lembro que quando aconteceu, eu agradeci a minha irmã. Ela ficou chorando, pediu desculpa. Falei, imagina, eu agradeço que você bateu na minha cabeça. Mas eu tive muito, mais para frente, com mais maturidade, eu tive muito essa convicção de que foi assim, manda um lembrete lá que ela tá meio perturbada, coitada. Bate na cabeça dela. Porque você teve vários desmaios, ou alguns desmaios, e você só teve uma experiência. Isso. Tem uma costureira de Salvador, Bahia, muito divertida, muito bem-humorada, e ela
ela deu um depoimento para o canal, me esqueço agora o nome dela, peço perdão a ela por isso, e também o nome da experiência, mas é muito legal porque ela teve uma experiência de quase morte na 17ª cirurgia a qual ela se submeteu. Então eu até comentei com ela, bem, se você tivesse sido entrevistada após a 16ª, eu diria que você teria toda a razão desse mundo para achar que tudo isso é bobagem, tudo isso é mentira, porque afinal você teve 16 experiências e nada aconteceu. Foi na 17ª. Então, isso é extremamente misterioso, né? E me reforça o pensamento, será que há uma razão para isso acontecer? Né? E algumas pessoas dizem que ficou claro para elas que durante a EQM elas estavam sendo lembradas de alguma coisa, como se elas tivessem combinado de alguma forma fazer alguma coisa antes de vir para cá. Isso faz sentido também para você? Faz, sim. Apesar de que na ocasião da experiência em si não me foi falado nada, eu tenho essa clareza de que isso não foi em vão. Isso aconteceu, pelo menos é o que eu acredito. Eu não só acredito, eu tenho uma convicção também de que foi, sim, uma coisa que eu precisava. Eu precisaria. Outra pessoa precisaria de outra coisa. Eu precisaria ter essa experiência como lembrete. E como a minha experiência foi muito sensorial, ela foi muito... a nível de sentimentos, emoções, sensações, ela não foi uma coisa que ninguém me explicou nada. Mas eu tenho a sensação de que não precisaria. De que é isso, ó, você vai lembrar. Porque a ideia é que eu lembrasse em essência mesmo, e não em palavras. Quando você estava lá, você tinha uma sensação de ampliação do seu conhecimento? Ampliação do conhecimento como nós entendemos aqui, não. Assim, tipo, como se eu ficasse mais inteligente. Mas no sentido de você estar interconectada com tudo e com todos, com todas aquelas luzes, digamos assim. Essa interconexão quer dizer também que você estava interconectada com o conhecimento daquelas luzes? Eu não sei te responder. Talvez sim, não foi uma coisa que... não foi o foco da minha atenção. Então essa pessoa que você viu aqui, que você reconheceu que ela estava lá, eu confesso que eu não entendi muito bem essa parte. Se foi alguém que você viu aqui, que você falou, nossa, mas eu te vi lá como Luizinha também. Foi alguma coisa assim? Ela já era minha amiga antes disso, tá? É a minha amiga até hoje. É uma amiga não tão próxima, mas é relativamente próxima. Eu tive clareza de que era ela depois que eu acordei, que eu falei, nossa, mas tinha alguém ali comigo que era ela, era a fulana, né? Eu prefiro não citar nomes, porque eu não sei quem que vai assistir esse vídeo. Você a reconheceu como sendo alguém que estava próxima de você lá? Isso. Então, essa pessoa que estava próxima de você lá era diferente daquelas milhares de pessoas que estavam a toda a sua volta? Ela tinha como que uma função especial junto a você? Não, ela não era diferente, eu não era diferente, ela não tinha nenhuma função, a gente estava se interagindo, é que ela estava do meu lado. A sensação, é que quando fala lado, você já traz para a ideia de que eu ocupava um espaço, de que eu estava à esquerda, ela estava à direita. Não, mas ela estava interagindo diretamente comigo. E tinha outras pessoas, mas não éramos diferentes, éramos todos iguais, tínhamos a nossa individualidade, mas éramos iguais num nível de estávamos todos fazendo a mesma coisa, todo mundo muito feliz. Você falou uma coisa que também me chama a atenção, que é como se uma parte de você estivesse aqui e uma maior parte continuasse lá, como se você nunca tivesse de fato saído de lá. Você sente isso como se uma parte maior sua estivesse lá e um pouquinho aqui? Faz sentido? Eu interpreto que sim. A sensação aqui é tão forte de que você é só isso aqui, que você acaba não sentindo isso. Mas faz todo sentido, porque de vez em quando a gente tem a sensação de que você tem essa sensação de pertencimento, e faz todo sentido o que você me disse pela experiência que eu vivi. Não que eu sinta isso aqui nesse momento agora.
Eu pergunto isso porque isso já foi dito por pessoas, inclusive por pessoas que compartilharam esse conhecimento comigo, da experiência delas, mas que não quiseram ser entrevistadas, de pessoas que tinham noção de que parte delas tinha vindo para cá, inclusive com missão. É toda uma realidade, e eu como físico, pesquisando assunto, eu ouço tudo, eu considero tudo possível, porque é assim que a gente chega às novas verdades, né? Deixando as amarras de todo e qualquer conhecimento que nós tenhamos, tentando impedir que eles nos impeçam de enxergar o novo. E ela se lembra, inclusive, da entrada dela na atmosfera, como se ela tivesse vindo em missão e que a maior parte dela estava fora daqui, que ela sabia disso. Eu achei bastante forte e comecei a perceber que, de alguma forma, alguns relatos caminham nessa direção. Talvez não de uma forma tão explícita. Isso faz sentido? Faz todo sentido. Eu acredito, eu penso assim, e o que contribui ainda mais para essa minha compreensão é eu ter encontrado a minha colega, minha amiga. Eu gostei muito da sua definição de gargalhadas, porque eu nunca tinha ouvido falar isso, e também do mar de amor, e que não havia espaço para pensamento negativo. Isso também me faz pensar nas diferentes entrevistas que tem no canal, onde parece que algumas têm essa sensação, enquanto que outras têm um outro tipo de sensação, onde a pessoa visita um local que é de sofrimento, e às vezes a pessoa não passa por aí, mas vê de longe, e num caso recente até de entrevista, a pessoa foi direcionada, quando ela escutou as vozes de sofrimento, ela foi direcionada a fechar os olhos, a não enxergar isso, como se fosse passar por isso. Então, dá a impressão de que existem vários tipos de possibilidades, de realidades, de, não sei se é correto dizer níveis, mas a sensação que me passa através das experiências é que em todos os níveis existe amor, mesmo aqueles mais difíceis, como se o que eu consigo intuir a partir do que é dito nas entrevistas é como mesmo nas situações mais desafiadoras e realidades, depois que a pessoa deixa o corpo, é como se de alguma forma se soubesse que a pessoa precisava passar por aquela situação para a evolução dela. Isso faz sentido para você? Essa interpretação que eu tive das mais diversas experiências até hoje? Faz, sim. Eu também interpreto dessa forma. Quando você fala em níveis, eu não acredito que, assim, porque o nível que eu experimentei é outro nível, e significa que eu tenho acesso a um nível, você tem acesso a outro nível. Eu acredito que a gente tem a capacidade de experimentar todos os níveis. E talvez, eu penso nisso, que no nível mais elevado nós já estamos lá. No nível mais profundo e verdadeiro, talvez esse onde não há forma. Você sentiu uma existência de uma estrutura organizada ou uma organização estruturada, da forma que for, piramidal ou não, mas onde quem sabe mais cuida mais, algum tipo de estrutura de organização? Por que eu pergunto isso? Porque todos os relatos até hoje, todos, 100% dos relatos, falam que quando chegaram lá tinha alguém esperando, já existia alguma coisa. Não era caos, sabe? Havia uma organização. Aí eu pergunto, até que ponto vai essa organização? É uma organização estruturada no sentido de cuidar de quem sabe menos, que é o que me parece às vezes, conforme eu escuto os relatos, ou você diria isso de uma outra forma? Ali na ocasião nessa experiência específica, eu acredito em outras coisas, tá? Mas nessa experiência especificamente, eu senti que ali, com aquelas pessoas, a gente era exatamente o mesmo nível. E que existia como é que eu posso dizer?
uma força maior que cuidava de todas, mas ali não existia assim, tem vários níveis, não, tinha todo mundo igual e uma força maior que fazia parte da gente, que é como se eu, para traduzir a sensação, é como se eu fosse filha, mas não que eu estou dizendo que eu era filha, tá? É a sensação de, assim, tem um pai ou uma mãe, eu não sei, um pai, enfim, é uma pessoa, uma força e milhares de filhos. Então eu não me senti. Quando a gente é irmão, a gente não sente que é ser irmão. É tudo irmão. Quando a gente fala isso de hierarquia ou de níveis, pode ser que a gente esteja pensando muito com os olhos humanos, como a gente pratica aqui o que é uma hierarquia. Mas, por exemplo, quando um pai cuida de um filho, o pai, ele não se considera superior ao filho, mas ele sabe que naquele momento ele precisa cuidar do filho. É um pouco mais nesse sentido que eu me refiro ao cuidar. Mas são investigações. Às vezes algumas perguntas que a gente faz são para cutucar. Vamos cutucar nesse assunto para ver o que ela tem a dizer sobre isso. Nesse sentido, eu queria perguntar sobre o livre-arbítrio, né? Porque aqui nós sabemos que temos o livre-arbítrio. Você sentia ter um livre-arbítrio lá? E essa questão ela é complexa, porque quando alguém numa experiência fala para você, você quer ficar ou você quer voltar? Então, mesmo fora daqui, está sendo facultado à pessoa o livre-arbítrio, mesmo fora daqui, porque ela vai escolher se vai voltar ou não. Eu queria saber se, quando você pensa naquela realidade e na de cá, como é que você coloca o livre-arbítrio, que aqui muitos pensam que tem, e lá temos ou não? Eu senti que não, lá não. Assim, pensando no livre-arbítrio no sentido de que eu vou escolher para cá, eu senti que não, mas não como uma prisão, não como se você não pode escolher. A sensação de que eu não tenho nada para escolher. Não tem o que se escolher. É o que é. Então, não faz sentido o livre-arbítrio na experiência que eu tive. Não faz sentido porque não... É como... Não faz sentido. Não sei explicar exatamente. O que leva você, então, fora daqui, a querer fazer alguma coisa? Ou você vai ficar simplesmente extasiada com aquela chuva de emoções? Porque eu percebo claramente que existem coisas sendo feitas fora daqui. A minha verdade são as entrevistas, né? Então, olhando para elas, eu percebo que existem intenções, né? Quando alguém fala do lado de lá, não está na hora dela, você fala, então tem alguém trabalhando lá, fazendo algumas coisas que me lembram o que a gente faz aqui. Então isso me faz pensar também no livre-arbítrio. Como também já vi entrevistas em que a pessoa falou para quem teve a EQM, já está na sua hora, você pode vir, e a pessoa fala, não, eu quero voltar. E ela convencer que ela podia voltar. Tudo isso bagunça um pouco a questão do livre-arbítrio. Agora que você explicou de novo, acho que eu tive uma outra compreensão da sua pergunta. Sim, eu entendo que sim. É que no meu caso, como eu não ia morrer, foi só um desmaio, eu não tive essa opção. Eu simplesmente acordei. Mas eu tenho a sensação de que realmente, como eu acabei de dizer, né, naquele espaço não faz sentido eu querer alguma coisa, faz sentido eu querer alguma coisa aqui. E talvez a escolha seja justamente essa. Né? Aí entra talvez o livre-arbítrio lá. Eu quero ir lá experimentar outra coisa. Aqui é muito bom, muito legal. Eu sou isso aqui, mas o que mais sobre mim, sabe? Vamos tentar. O mundo é cheio de possibilidades. Então, nesse sentido, a escolha de viver essa experiência, entre tantas outras, né? Você disse que quando você voltou, você não reconheceu a sua mãe, nem a existência de um corpo, o que é. Com certeza conversaram com você. Na hora que você abriu o olho, alguém perguntou, você está bem, você me vê? Alguma coisa foi dita para você. Você também não compreendia as palavras que você escutava? Nada, absolutamente nada. As minhas irmãs depois contaram para mim que eu fiquei com os olhos estalados, assim, olhando por um tempo parada.
E foi, acho que exatamente o período em que eu fiquei tentando entender o que eu estava vendo. Na verdade, eu estava mais focada no que eu estava vendo. Porque a minha mãe ficava batendo no meu rosto, falando, Bruna, acorda, sabe? Porque como eu fiquei parada, com os olhos estáticos, assim, meio congelada, né? Segundo elas, eu acho que elas falaram, aconteceu alguma coisa, ela não tá acordando, de olhos abertos, mas não acorda. Quando, na verdade, eu estava tentando entender, tentando assimilar tudo. Então, o que elas falavam, não sei. Essa voz que você ouviu, que falou volta, que fez com que você conhecesse seu marido, você voltou a escutá-la depois desse volta? Sim, eu diria que hoje, sim, com certeza, eu diria que hoje eu escuto com muita frequência, não vou dizer quase todo dia, mas tem momentos em que ela vem com uma intensidade, tipo, por aqui, vai ser assim. Posso contar um outro relato, onde essa voz foi muito clara? Claro. Eu trabalhei durante 10 anos num local, enfim, não cabe dizer assim o que exatamente eu fazia, mas para mim era terrível trabalhar lá, terrível. Mas eu não via possibilidade de sair, não via. Naquele momento, não via possibilidade de sair. Eu já tinha me formado como psicólogo, mas eu não conseguia sair de lá. Não sabia o que fazer, enfim. E eu prestei um concurso, não foi um concurso, foi um processo seletivo. E eu fiquei numa colocação terrível. Eu fiquei em 89º. Quando eu olhei minha colocação, eu falei, vixe, esquece isso aí. Esquece. E eu estava conversando com uma colega minha de trabalho e falei assim, ela falou, nossa, mas por que você não planeja financeiramente até o final do ano? Isso a gente estava em junho, acho que junho. E ela falou, por que você não se planeja até o final do ano, para você não sei o quê? Eu virei para ela e falei assim, isso que eu já tinha, entre aspas, conversado com essa voz, eu virei para ela e falei assim, eu não vou ficar até o final do ano. Ela falou, mas o que você vai fazer? Eu falei, não sei, mas veio uma convicção, eu não vou ficar até o final do ano, eu tenho certeza disso, é uma sensação muito forte de que eu não ia ficar até o final do ano. Mas eu não fazia a menor ideia do que eu ia fazer. E eu não tinha um plano para sair. Se não aparecesse nada, se eu não conseguisse nada, eu ia permanecer lá. Meu plano era esse. Se eu não conseguir nada, eu vou permanecer aqui. Só que veio, assim, muito claro, assim, para mim. Não tive sombra, sabe, nenhuma dúvida. Aí veio aquela sensação do tipo, eles sabem de uma coisa que eu não sei, sabe? Mas não passou uma semana. Uma colega minha também do trabalho falou, olha, Bruna, estão chamando naquele processo seletivo que você fez. Eu falei, até parece. Eu falei, você viu minha colocação? Eles não vão me chamar. Pois eles chamaram 90. Eram 20 vagas. Como que eles chamaram 90 pessoas? Não fez nenhum sentido para mim chamar 90. Eu falei, parece que eu sou a filha do prefeito, porque estava em 80º, chamaram 90. Daí eu ainda fui e falei, não vão me chamar, porque pelo que eu entendi, eles chamaram todo mundo para ver quem que aceita a vaga, né? Aí faltou um monte de gente. Aí mesmo assim eu falei, não vai chegar na minha posição. Aí o pessoal foi desistindo, foi indo embora, foi saindo. Aí chegou. Aí eu falei, eu acho que é a oportunidade de eu sair de lá. Mas não ficou claro para mim se você escutou a voz. Você só sentiu que eles sabem mais do que você, mas você escutou a voz falar alguma coisa nessa situação? É que eu não contei antes, né? Como eu já estava muito angustiada fazia um tempo, e eu ficava falando, meu Deus do céu, o que eu faço? Como eu te disse, é que eu não contei aqui no relato, né? Eu tenho o hábito de conversar com essa voz por escrita. E eu fico escrevendo o que eu faço, o que eu vou fazer. E vinha sempre a fala, calma, vai, está sendo preparado algo. Não foi uma vez, foram várias vezes que falou, mas me veio uma sensação de quando, calma, tenha paciência. Mas naquele momento que ela me falou, você vai ficar até o final do ano, ali me veio a certeza de que não vai demorar. Tudo que a gente falou que vai acontecer agora, não vai chegar no final do ano.
Você acabou de falar que você tem o hábito de escrever as suas perguntas, digamos assim. As respostas você escuta dentro da sua cabeça ou você também escreve? Também escrevo. Às vezes eu não escrevo porque ela vem tão mais intensa do que a minha capacidade de escrita que, tá, entendi, pronto. Mas eu gosto desse ato de escrever porque parece que flui melhor. É como naquele momento a sua mão fosse usada para escrever o que precisaria ser escrito? Eu entendo que, eu não vou dizer que é a mão. Eu não sei te explicar. Não vou dizer que é a mão. A mão é minha mesmo, sou eu que estou controlando. É como se fosse fazendo, como se eu fosse fazendo um download. E eu preciso, sabe, vai devagar, porque precisa fazer É como de alguma forma alguém tivesse, como se falava antigamente, vamos fazer um ditado. O professor fala, os alunos escrevem. Sim, como eu disse, eu tenho o hábito de escrever não significa que sempre eu converso por escrito. Às vezes, ou eu comigo mesmo já vem a resposta. Mas eu gosto de escrever. Eu sinto que parece que flui melhor. Não tenho uma explicação clara para isso. Eu sei que você teve essa sua experiência aos 16 anos, mas você estava numa idade, portanto, escolar, provavelmente no ensino médio, né? A pergunta é, você notou alguma diferença no desempenho de algumas matérias? Na verdade, não. Eu sempre fui muito dedicada na escola, eu sempre fui uma ótima aluna. Eu ia mal em história e geografia, né? Mas não teve alteração. Eu gostava, eu sempre gostei de estudar. O que mudou depois foi na época da faculdade, quando fui encontrar o curso que eu queria, que eu procurei, e eu me lembro, quando eu estava fazendo a faculdade de psicologia, o nível de atenção que eu tinha, prestar atenção nas aulas, eu absorvi assim, eu tenho memória muito clara de aulas e falas dos professores, assim, às vezes nem eu lembro o que eu lembro, sabe? Então, nossa, aquilo o professor falou aquele dia, naquela hora, ela falou uma vez e eu não esqueci. Eu me lembro que eu fui e eu absorvi o máximo que eu podia, muito diferente de quando eu estava na escola e prestar atenção nas aulas. Algumas aulas eu não conseguia absorver com tanta intensidade. Você comentou sobre o vazio, como o vazio não fosse uma coisa, digamos, boa, num certo sentido, como se fosse um vazio de eu não estou com uma vontade, eu sinto um vazio dentro de mim. De uma outra forma, algumas pessoas se referem ao vazio, de você ir para o seu vazio, como sendo uma forma de você se conectar com a sua essência. Comparando essas duas coisas e você sendo psicóloga, eu convido você a dizer alguma coisa baseada na sua experiência, se é que você acha que haja algo a ser dito. Sim. É que eu entendo que são duas interpretações de vazio que você está trazendo, né? O vazio que eu trouxe é o vazio é um vazio mais existencial, é um vazio mais, assim, como se eu não sentisse nem eu mesma. Uma sensação de abandono, de tristeza, talvez. Enfim, a gente pode colocar vários outros sentimentos envolvidos nesse vazio, mas é um vazio de insosso, nada, meio tedioso, talvez, né? E o que as pessoas estão dizendo é o vazio que remete a um sentimento de paz, talvez, né? Que faça elas se conectarem, mas não vazio de si mesmas. Um vazio, pelo menos é o que eu estou entendendo que você está dizendo, né? Um vazio do tipo, sabe? Sai limpa, um sentimento de limpeza de emoções. Aí você retoma aquilo que é mais importante. Que, no fundo, eu entendo, agora falando do vazio que eu senti, eu diria que não tem outra coisa que preencha mais esse vazio do que o amor. Eu acredito que o amor é o que preenche tudo. Aí fala, não, é alegria, é a diversão, é isso aqui. Então, parece que tudo é fruto, tudo advém desse amor. Porque esse amor é o que realmente preenche a gente, no sentido de tornar tudo
como se a gente tivesse a sensação de existir, né? E quando eu falo amor, eu não estou falando só amor àquela pessoa. A gente tende a falar amor e já imaginar que a gente se importa com quem sofre também, né? Tudo a gente parece que remete o amor a sofrimento aqui. Não, é um amor do tipo de estar vivo, de gostar de si mesmo, das coisas, da planta, dos animais, de gostar do que faz. Então, quando eu falei vazio, é porque eu saí daquele sentimento tão forte de amor e de repente parece que eu não senti nada. Você tinha medo da morte? Não muito, quando era criança eu não tinha muito, eu tinha alguns medos que foram implantados na minha cabeça, do tipo, aquele que eu comentei no começo do vídeo, né? Que você vai pro inferno se você fizer isso. Eu tinha medo dessas coisas. Até hoje eu tenho um único medo, que é sofrer demais para morrer, né? A dor física, eu tenho medo dessa dor. Até hoje eu acho que isso é difícil não ter medo disso, né? A gente vai enfrentar. Mas o medo da morte em si eu não tenho nenhum. De sair dessa realidade para outra, de maneira nenhuma. Esse tipo de medo você já não tinha antes da EQM? Eu não tinha muito, mas eu passei a ter nenhum, né? Eu passei a não ter nenhum medo depois da experiência. Nesse momento tão complexo de mundo, essa voz diz alguma coisa para você? Você tem alguma percepção desse momento que estamos vivendo? Você teve alguma premonição enquanto humanidade? Eu sinto isso, já tive até umas discussões com pessoas próximas que não concordam, não gostam da ideia. Não que eu fico entrando em embate, sabe? Mas eu tenho uma convicção, essa é uma convicção minha, e faz muito tempo que eu tenho ela, de que a gente tá... É tudo muito assustador, né? O que a gente está vivendo. Mas parece que lá no fundo, assim... é para uma coisa boa, vai sair uma coisa boa disso. A gente vai para algo melhor. Uma sensação grande de que é para... Não sei se exatamente nesse mundo, eu não sei dizer, mas é como se eu pensasse mais para além dessa minha vida. Eu não fico pensando, vai melhorar o ano que vem, vai melhorar... Será que eu vou ver enquanto eu estiver viva? Não importa. A sensação que eu tenho é que não importa. O que importa é que eu tenho a convicção de que vai ser produzido algo bom de todo o caos que a gente está vivendo. E levando em conta esse caos, levando em conta a sua experiência, todo o aprendizado que você teve na experiência e depois dela, um aprendizado que nós nunca tivemos, quero dizer, nós que nunca passamos por uma experiência dessas, o que você deixa como, olha... Prestem atenção nisso, para todos nós. Eu gostaria de frisar uma coisa que eu percebo no meu dia a dia, né? Eu tenho para mim como uma verdade minha, mas eu não sei, né? Eu não gosto de falar em verdades que, enfim. Eu diria que essa alegria que eu relatei, as pessoas, e eu já vivi essa sensação também, e eu vejo que às vezes as pessoas vivem, talvez haja uma confusão. Sabe quando as pessoas sentem que elas buscam uma alegria, mas elas encontram um vazio? Eu entendo que isso acontece quando a gente não está conectado com o amor. Alegria sem amor me soa como mera diversão temporária, assim, dei risada, sei lá, porque a piada era boa, mas parece que perde o sabor das coisas, o sabor no sentido mais amplo, né, de experienciar a vida, ela não tem a mesma alegria, é como se, então o que eu diria para as pessoas, tá se divertindo demais, mas não tá, mas mesmo assim parece que eu não tô feliz. Tem alguma coisa errada? Será que você gosta de si mesmo? Será que você conseguiu essa primeira etapa, que é uma das mais difíceis, que é gostar de si mesmo? Será que você gosta das pessoas? Será que você já se sentiu amado? Não se sentiu amado? Eu entendo que eu não gosto de falar sobre meu trabalho, sobre psicologia, misturar os assuntos. Mas posso dizer, vou falar um pouco da minha experiência como psicóloga escolar e atendo muitas crianças, muitos adolescentes.
E eu diria que, assim, toda vez que você vai investigar, assim, por que uma pessoa está em depressão, está ansiosa, está triste, está frustrada, está fazendo barbaridades, e você vai a fundo, essa pessoa nunca se sentiu amada. E ela também não sabe nem o que é isso, e às vezes nem não sabe nem amar também. E não é uma crítica, é triste de ver. Você fala, nossa, é um sentimento de vazio muito grande. E aí a pessoa começa a ter comportamentos, assim, autodestrutivos, sabe? E, eventualmente, diz que tem uma alegria aqui, outra ali, mas a gente sabe que não é assim. Então, se eu pudesse resumir o que eu estou dizendo num recado, a gente precisa aprender a amar. É o único jeito, acho que é a única forma, não tem outra forma, de tornar tudo melhor. E quando eu falo amar, mais uma vez, eu retomo a ideia de um amor que ele vai muito além dessa coisa, dessa questão de somente ter uma empatia por fulano, de demonstrar amor por ciclano. É de amar a si mesmo, de amar a vida, de buscar o amor em todas as coisas, né? E eu não estou pregando aqui como se eu fizesse isso, não, tá? Eu busco fazer isso. Toda hora eu me vejo não fazendo isso, ou não sentindo, mas eu tento melhorar isso. Enfim, é isso. Se você gostou, por favor, se inscreva no nosso canal, dê likes, faça comentários, compartilhe com os amigos, toca o sininho que assim você sempre fica sabendo quando chega o vídeo novo. E se você tem alguma dúvida ou passou por uma EQM e gostaria de compartilhar a sua história com esse mundão, por favor, nos escreva. O nosso e-mail é afinal.oquesomosnós@gmail.com. Essa é uma nova fronteira do conhecimento humano. Vamos juntos atravessá-la?